A paz do Senhor, grata a Deus por mais um EBD. Que bom ter vocês aqui conosco, querido professor. Hoje vamos estar estudando a lição de número 7. Fuja das tentações. É esse o tema da lição de hoje. E aí, já recebeu seu pré-adolescente com aquele sorriso no rosto e aquele abraço? Pronto, depois de ter feito isso, não esqueça dos pedidos de oração, viu? E também de perguntar quem tem um agradecimento. Eles gostam desse desafio de agradecer. Eles gostam de também ter a oportunidade de pedir, porque eles sabem que toda a classe está orando por ele. Então, aproveite e não deixe de participar desse momento, tá certo? De pedidos de oração e de agradecimento. E dependendo do horário que começa a sua sala, professor, você pode estar fazendo o seguinte, um devocional. Que tal? Convidar 2 pré-adolescentes para louvar. É bem interessante. Sempre tem um pré-adolescente que gosta de louvar. Então, você pode estar fazendo isso. Incentive, né? Apoie o devocional, porque às vezes ele não faz em casa. Às vezes ele chega no horário no culto e não dá para ter participar do devocional, né, no início do culto. Mas faça na sua sala, assim como é feito na sala de adulto, faça na sua sala também. Seu pré-adolescente ele vai gostar e eu tenho certeza que na próxima EBD ele já vai vir com o hino preparado para a oportunidade que ele vai ter. Amém? Não deixe de fazer isso. Então, a nossa lição hoje, lição 7, fuja das tentações. Se encontra, né, a lição no livro de Provérbios. Durante todos esses meses, a gente vai estudar muito sobre Provérbios. Capítulo 2, do 11 ao 19. Não esqueça de fazer uma leitura alternada entre os seus pré-adolescentes. E Provérbios 14 e 16. Eu vou ler para vocês apenas o Provérbios 14 e 16. 14 e 16 para vocês, que diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. É apenas esse texto para a nossa reflexão nesta tarde. E aí, neste dia de EBD. A nossa lição ela tem 3 objetivos. Destacar que é possível fugir das tentações, enfatizar a importância de se guardar o coração e identificar os benefícios em estar na presença de Deus. Para assim poder fugir das tentações, que são muitas. Não pense que porque é um pré-adolescente que ele não sofre e não passa por tentações, por dias difíceis. Sofre sim. Então, a nossa lição tem o primeiro ponto, rejeitando os convites errados, né? Onde a lição diz assim, que há pessoas que confundem a aprovação com a tentação. Deus pode nos provar com o fim de fortalecer a nossa fé, mas nunca nos tentará para nos fazer pecar. Deus não nos tenta, né? O ponto A diz assim, a tentação não vem de Deus, na verdade é por conta da nossa natureza já ser pecaminosa, viu? Então a gente tem uma tendência ao pecado, mas só o fazemos quando cedemos ao nosso desejo, ou seja, a nossa natureza é pecaminosa, sim, né? Já nascemos no pecado, mas aí só acontece quando eu realmente vejo que aquilo é errado, vejo que eu não posso fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu vou lá e faço. Eu cedo à tentação. E, na verdade, eu não era para ceder, né? Era para eu seguir firme e forte e não cair naquela tentação que chegou. O ponto B diz assim, fugindo das tentações. Quanto às tentações, a Bíblia não nos orienta a resisti-las, mas a fugir delas, né? Nesse sentido, devemos resistir ao diabo e fugir das tentações. Tem alguns textos bíblicos na nossa lição que você pode estar distribuindo para que o seu pré-adolescente possa estar lendo em conjunto com os textos, né? Logo quando você recebe um convite para fazer algo que não agrada ao Senhor, fuja.
O seu pré-adolescente aprendeu, de acordo com a escola dominical, né, com os cultos que ele participa, com as orientações dos pais dele, o que pode e o que não pode, o que é certo e o que não é certo, o que Deus se agrada ou não. Então, quando aquilo chegar para acontecer, que ele corra, que ele não faça, que ele busque outras coisas para fazer, mas não faça aquilo que não é do agrado do Senhor. Quando rejeitamos os convites errados, dizemos não aos desejos que podem nos fazer pecar. Dizer não aos convites e propostas que podem fazer você pecar é dizer sim para Cristo. Explique para o seu pré-adolescente que às vezes a proposta até parece boa, é até bonito, né? É até bom de se fazer aparentemente, mas se afasta da presença de Deus, não vale a pena. E aí você pode pensar com o seu pré-adolescente para fazer ele refletir, né? Se tal atitude, se ele fizesse, valeria a pena ou não, né? O quanto valeria estar distante de Cristo? Será que seria importante isso para a vida dele? Faça ele refletir, para que ele comece a entender que as escolhas, vai acontecer as tentações? Vão acontecer, mas a escolha de cometer vai ser dele. E que caso ele caia e cometa a tentação, há uma consequência. E é ele que vai sofrer as consequências daquela tentação. Ponto C. A consequência do pecado é a morte espiritual, né? É o afastamento, é se afastar da presença de Cristo. E quem é que quer estar distante de Cristo? Acredito que ninguém. Então, fale das consequências. Explique para ele que não existe pecado maior nem pecado menor. Todos são pecados, né? Para que ele entenda que as coisas erradas não podem ser feitas. Aqui, ó. O Senhor, a lição diz assim, o Senhor já prometeu o dom gratuito, isto é, a vida eterna, a todo aquele que escolhe servir a Deus e não se submete ao pecado. Ou seja, aqueles que abrem mão de cair nas tentações, de seguir as coisas erradas, há o dom gratuito que Deus deixou para cada um de nós, que é a vida eterna. O ponto 2 da nossa lição fala combatendo os maus pensamentos. A nossa mente acaba que a gente vai alimentando com coisas ruins, não faz tão bem, né? Então a gente precisa combater, parar, travar esses pensamentos que não são do agrado do Senhor. Ponto A escolha pelo pecado, né? Algumas pessoas, quando pecam, tendem a pôr a culpa no diabo, né? Tendem a pôr a culpa em diversas pessoas, mas não querem aceitar que quem errou foi ele mesmo. Então, é muito isso que acontece. E aqui a nossa lição fala a questão de Eva, que ela fez o quê? Eva disse logo como? A culpa foi da serpente, né? Um ficou colocando a culpa no outro e não quis aceitar e dizer que realmente tinha errado. De fato, a serpente a tentou e a enganou, mas Eva foi seduzida, né, por causa do seu desejo por entendimento, ou seja, já tinha no coraçãozinho de Eva o desejo de ter muito conhecimento. E quando teve a oportunidade, ela não pensou duas vezes e caiu na tentação. E depois, quando ela viu que fez errado, ela, e agora? Eu tenho que colocar a culpa em alguém por conta disso que eu fiz. E colocou a culpa na serpente. Ainda que o tentador inicie sua proposta, a responsabilidade pela consumação do pecado é de cada pessoa. Eva poderia muito bem ter ouvido a serpente e ter seguido o caminho dela. Não, não vou fazer isso porque é errado. Mas ela foi lá e caiu, foi lá e errou. Então, não é diferente do nosso pré-adolescente. Ele precisa entender que se ele viu a coisa errada, ele, por mais que alguém tenha dito, vai, faz, a escolha é dele. O ponto B diz assim, o coração do homem é a fonte das escolhas. E a lição diz assim, é do coração que saem os maus pensamentos que levam às escolhas, dentre elas as de pecar. Ou seja, é do coração, né? Até a palavra do Senhor diz, né? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, às vezes, vem aqui, ó, do coraçãozinho, aquele desejo por algo, e quando acontece a oportunidade, mesmo a gente sabendo que é errado, a gente vai lá e faz. O ponto C
ocupando a mente com pensamentos do alto. Por que não ocupar a mente com coisas boas, com coisas do céu? O outro ponto da nossa lição fala sobre a questão de investir o nosso tempo nas coisas de Deus, na presença de Deus. Então, juntando esse ponto C da lição, né, sobre a questão de ocupar a mente com pensamentos do alto, com o ponto 3 da lição, faz-nos entender o quê? Que a gente precisa observar. Você pode estar levando, querido professor, para a sua sala, folhas grandes, cartolina, se não me falha a memória o nome. E aí você vai fazer um cronograma de atividade do seu pré-adolescente. E aí você vai distribuir, né, as colunas com domingo, segunda, terça, tudo direitinho. E aí você vai começar a organizar junto com o seu pré-adolescente como é a rotina dele. Pela manhã eu vou para a escola, à tarde eu estudo as tarefas de casa e à noite eu não faço nada. E aí você vai organizar a rotina do seu pré-adolescente junto com ele, para que nesse meio tempo, nos horários que ele tem, possa se colocar um momento de devocional, onde ele vai estar orando, cantando, lendo a palavra de Deus. Um momento para ele estar cuidando das coisas de casa junto com seus pais. Colocando atividades, preenchendo onde está muito vazio. Por quê? Porque a mente vazia é a oficina, às vezes, de coisas que não são tão úteis. Então, ele vai ocupar a sua mente com coisas boas e vai poder dar frutos bons, né? E fugir, consequentemente, de pensamentos que são maus e da tentação também. Então, é uma forma que ele vai estar investindo no seu tempo, buscando cada vez mais de Deus e tendo uma amizade e uma comunhão com Cristo, porque ele vai ter o seu momento de oração, o seu momento de devocional, e isso vai ajudar muito, porque a gente só vai ter um relacionamento com Deus e força para fugir da tentação quando a gente ora, quando a gente busca em Cristo segurança. Então, se ele não ora, se ele não lê a palavra de Deus, ele fica o quê? Frágil, fraco, e escuta qualquer coisa e acaba sendo levado. A conclusão da nossa lição diz assim, que o crente vence as tentações à medida que desenvolve uma vida de comunhão com Deus. E a comunhão é feita através de quê? Da oração, da leitura da palavra, né? De buscar ter conhecimento e ter intimidade com Deus. E como é pré-adolescente? Pergunta a ele, como é que você vai ter intimidade com Deus? É assim, é lendo a palavra, é orando. É deixando ele de lado? Não. Deixa o seu pré-adolescente dizer o que ele acha que precisa ser feito para que ele tenha comunhão com Deus, né? Ocupe sua mente com as coisas de Deus. Você pode iniciar o devocional com o tempo que for possível para você. Não precisa você, conversando com o seu pré-adolescente, estipular assim, você tem que fazer um devocional de 1 hora. Não, devocional de 2 horas, igual no culto. Não. Olhe, cante 2 louvores. Leia um texto bíblico, faça um momento de oração, explique a ele como é que tem que ser a oração, exaltando o nome de Deus, agradecendo, contando os pedidos. Ensine a ele como ele deve fazer. E aí conclui. Não precisa estipular um tempo grande e ele não conseguir, nesse momento, fazer. Por quê? Entenda. Você está, são pré-adolescentes, então eles estão no começo, né, a caminhada da fé. Então, a gente às vezes estipula pouco tempo para que ele sinta prazer naquele pouquinho de tempo. Tem outros pré-adolescentes que vai conseguir passar 1 hora, 2 horas, quem sabe até mais. Mas, para o começo, a gente pode colocar, vamos fazer de 20 minutos, vamos fazer de meia hora. É aos pouquinhos. E com o costume de fazer isso diariamente, se torna já algo que ele não pode deixar de fazer, porque ele sente falta quando não faz, mas comece aos poucos, no tempo do seu pré-adolescente. Mesmo que seja pouco, à medida que for sendo incorporado à sua rotina diária, o tempo de devocional aumentará naturalmente. Olha aí a lição que traz isso para a gente. O importante é buscar o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Está lá em Isaías 55:6. Essa é a conclusão da nossa lição. E aí eu trouxe para vocês uma dinâmica
que você pode estar fazendo com o seu pré-adolescente. Eu trouxe apenas, eu não sei a quantidade que tiver na sua sala, você pode fazer o seguinte: uma quantidade maior, você vai escrever nos papeizinhos o nome obediência, né? Uma quantidade bem maior. Eu trouxe 10 papeizinhos. Então, aqui eu fiz 7 com o nome obediência e 3 com o nome desobediência. E você vai embaralhar esses panfletinhos e vai distribuir na sala sem mostrar. Vai entregar assim. E aí você vai pedir para cada um levar, olhar o que é que tem. E alguns vão olhar que tem obediência e outros desobediência. Você vai pegar na sua sala, pode ser um prato, eu trouxe essa travessinha pequenininha aqui. E dentro dela eu coloquei alguns biscoitos. E você vai colocar na frente tentação. Só que esse biscoito, ele não tá simplesinho, não. Você pode fazer o seguinte: se você for usar desse aqui, que a massa dele é branca, você pode melar ele no sal. Mela ele no sal. Se você for comprar o que a massinha é de chocolate, você pode melar no café, né? No pó de café. E você vai, ó, arrumar o biscoitinho e deixar aqui. E segredo. E aí segue a dinâmica. E aí, quem pegar obediência, né, tem que se manter obediente. Mas quem pegar o desobediência vai ter uma livre vontade para ir lá pegar o biscoito, né? E você pode até outro incentivar. Não é desobediência? Então, se é desobediência, pode pegar o biscoito. E aí, quando ele pegar o biscoito, que provar, o biscoito vai estar com gosto de sal, vai estar diferente. Aparentemente tá bonito, né? Mas o gosto vai estar diferenciado. E aí vocês vão discutir naquele momento em sala de aula sobre a questão da tentação, que aparentemente é algo até bom, prazeroso, mas a consequência não é tão agradável. E aí foi para quem? Para os desobedientes. E os obedientes o quê? Se livraram de tudo isso. E o que é que você pode fazer? O restante dos biscoitos que você não colocou sal nem café, aí você vai distribuir apenas para os obedientes, né, que tiveram o papelzinho de obediência. E aí eles vão poder experimentar e, diante disso, eles vão ter a conclusão de aqueles que comeram o fruto da obediência e o da desobediência, né, os biscoitos. E no final você pode procurar textos bíblicos que falem sobre esses assuntos e você pode estar distribuindo para o seu pré-adolescente para que ele possa estar discutindo sobre a questão da tentação, sobre a questão de ser obediente e de desobedecer, tá certo? Tem alguns versículos como Provérbios 1:10, Gálatas 6:1, Tiago 1:12 e Hebreus 4, do 15 ao 16. Vocês podem estar trabalhando esses versículos na sua sala de aula ou até outros que você possa conhecer. Tá certo, querido professor? Que Deus em Cristo permaneça abençoando a sua vida. Não esqueça de encaminhar esse vídeo para um amigo seu. Curta, comente. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida e até a próxima EBD Online, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência
e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.